Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Quando Linda Scavarna, 25 anos, se perde no Grand Canyon, Socorro! as férias dos sonhos viram um pesadelo vivo. Entrei em pânico e não estava conseguindo pensar. Tem alguém aí? Foi muito assustador. Por mais de 20 dias, ela irá batalhar contra a fome, a desidratação e os extremos do poderoso Grand Canyon, em uma tentativa desesperada de se manter viva. Eu me lembro de pensar se talvez eu pudesse morrer dormindo, seria a maneira mais pacífica de partir. Sobreviver. Trilha pelo Cânion do Inferno. Olá! Alguém me ajuda! Os eventos deste filme ocorreram ao longo de 3 semanas no Grand Canyon, Arizona. Não! Essa é uma história real. Linda Scavarna, 25 anos, está se preparando para iniciar uma épica viagem de carro sozinha. Eu tinha 3 semanas de férias. Foi com certeza uma fuga. Apenas um tempo para fugir do estresse da vida do dia a dia. Uma estudante de enfermagem de Pittsburgh, Linda parte para atravessar a extensão da América. Uma viagem que ela espera satisfazer seu senso de aventura. Eu era meio rebelde, tinha minhas próprias ideias sobre as coisas. Aos 25 anos, nada parece perigoso. Eu só queria ver o país. O plano era dirigir de 6 a 8 horas por dia e depois encontrar um acampamento. Erguer a barraca e dormir, depois sair cedo na manhã seguinte. Pega! Para lhe fazer companhia, Pega lá. trouxe o melhor amigo, o cachorro Cocujin. Pra lá? Foi o primeiro animal que criei desde filhote. Éramos muito apegados. Era meu filho, meu bebê. Dia 1. Linda percorre mais de 3.200 quilômetros em 2 semanas. Mas antes de voltar, ela quer tornar a viagem mais especial. Uma caminhada final no poderoso Grand Canyon. Era um dos lugares que eu queria visitar, já que é uma das maravilhas do mundo. O Grand Canyon é um destino turístico espetacular. E também é popular para caminhadas. Vem. Antes de ela entrar no canyon, Linda faz uma parada para comprar cartões postais e avisar a família que está tudo bem. Em um dos cartões postais vi um conjunto de cachoeiras. Eu pensei, Grand Canyon. eu gostaria de ver isso. Mas eu não tinha certeza de onde ficava e que tipo de trilha era. Você sabe se tem passeios organizados para as cachoeiras? Não fazem passeios organizados, mas se você dirigir até o acampamento no topo da colina, pode descer até a vila de Supai, e aí as cachoeiras são perto. Ok, obrigada. Então eu escrevi meus cartões postais e me lembro de ter enviado um para o meu irmão e sua mulher. Para chegar às cachoeiras, Linda e Cocujin devem primeiro dirigir até o ponto inicial da trilha.
Eu não sabia que demoraria tanto, eram cerca de 55 quilômetros, mas as estradas eram todas de terra. Então demorei umas 2 horas para passar por tudo aquilo e finalmente chegar ao topo da colina. Quando chegam lá, já está na hora do almoço. É tarde para começar uma caminhada. Mas, sem se abalar, Linda prossegue para o vale. Lá vamos nós. Eu estava impressionada pelo tamanho e a imensidão daquilo tudo. Me senti pequena. São 13 quilômetros até as cachoeiras perto da Vila Supai, onde Linda planeja dormir e voltar para o carro de manhã. O calor diminui o ritmo. E após alguns quilômetros, a trilha fica difícil de seguir. No meio da tarde, Linda ainda está a quilômetros da Vila Supai. Ouvi um som atrás de mim e quando olhei, vi que era um comboio. E acho que havia lido algo do tipo, que é assim que toda a comida e o correio deles são transportados para essa reserva indígena. O cachorro começou a latir e eu fiquei preocupada porque sabia que, esse era o território dos índios e eu não queria causar problemas, então paramos e deixei eles passarem. Enquanto a tarde avança, a trilha parece interminável. Enquanto eu andava, eu percebi que o sol estava começando a se pôr. Com a luz começando a sumir, Linda sabe que precisa chegar à aldeia indígena antes do anoitecer. E quando chega ao fim da trilha, Tinha uma placa. Você desce até a Vila de Supai e as cachoeiras estão bem pertinho. Mas a placa não estava bem marcada. Eu não sabia para que lado ir. um caminho leva para as cachoeiras e para a segurança da aldeia indígena. E o outro para o vasto deserto do Grand Canyon. Por alguma razão, virei à direita. Pensando estar indo rumo à aldeia. Linda continua, com Coco. Mas depois de mais uma hora andando, ainda não há sinal de vida. Naquele ponto, eu estava começando a sentir que provavelmente devia estar chegando, que estava perto. Coco, Com a noite chegando, Linda sabe que é tarde demais para voltar e tentar virar à esquerda. Sua única opção é continuar. Se ela não chegar à aldeia antes de escurecer, ela ficará isolada no meio do nada. No cânion, a noite chegava muito rápido por causa das paredes. Lá embaixo era completamente escuro e eu não ia conseguir ver nada. Enquanto eu caminhava e o sol estava se pondo, isso me preocupou muito. A mochila de Linda pesa mais de 9 quilos e a desacelera.
Eu sabia que podia ganhar tempo sem ela porque estava ficando muito pesado nas minhas costas. Abandonar a mochila significará deixar para trás seu saco de dormir, comida e única fonte de água. Eu não ia ter nada exceto as roupas que estavam na minha mochila e as poucas coisas que eu tinha levado na bolsa. Sem experiência de estar na natureza, ela faz uma decisão terrível. Pensei que dava para voltar e pegar depois. Vamos, Coco. Minha prioridade naquele momento era apenas chegar à reserva e encontrar um lugar seguro antes do anoitecer. Olá! Enquanto cai a noite, Linda e Coco são apenas pontinhos na vasta planície do cânion. Alguém aí? Eu estava completamente alarmada com escurecer e não estar onde precisava estar. Essa foi a minha percepção de que eu não estava na trilha certa. E com a luz sumindo, Linda não tem chance de voltar para pegar sua mochila. Você começa a pensar nas piores coisas que podem acontecer. Socorro! E fica simplesmente dominada pelo medo. Tem alguém aí? Me ajuda! Socorro! A primeira noite foi horrível, foi muito assustadora. Você não vê nada além das estrelas, não há iluminação artificial de nenhum tipo. Enquanto a temperatura do cânion despenca, Linda está sem proteção contra o frio. Na minha mochila, eu tinha meu saco de dormir e também todo o meu suprimento de comida e minha água. No breu da noite, é impossível para Linda encontrar sua mochila. Então, sem isso, eu realmente não tinha nada para me proteger das mudanças de temperatura, nem para me sustentar. Sua fonte de conforto é seu melhor amigo, seu cão Cocujin. Cocujin ficou ao meu lado. Fiquei grata por ter ele, porque podíamos nos aconchegar um no outro e ele oferecia um pouco de calor. Eu chorei a noite inteira, indo e voltando, por puro medo e por não saber o que ia acontecer comigo. Dia 2. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, porque eu tinha andado por aí, eu não tinha ideia de onde eu estava. Estava completamente desorientada. Durante a noite, Linda se desviou da trilha e agora se perdeu no labirinto do Vale do Grand Canyon. Ela está perdida em 3.200 quilômetros quadrados de deserto. Vamos. Linda não tem opção senão continuar procurando uma trilha que a leve de volta à mochila e a sair do cânion em segurança. Mas nada é familiar. As trilhas não me levavam a lugar algum. É muito difícil de tentar ver longe, porque há todos esses caminhos e você se sente como um rato em um labirinto. Continuei com a esperança que eu iria ver alguém, o que não aconteceu. Ou que eu viria um avião voando baixo ou algo assim. Mas não vi nada. Depois de horas caminhando, tudo o que ela vê é a monotonia incessante do deserto do cânion. Socorro! Alguém? Gritei e esperneei bastante na esperança de que alguém escutasse.
especialmente nesses cânions, porque o som se propaga. Alguém me ajuda! No meio da tarde, a temperatura no cânion sobe para mais de 37 graus. E nem Linda, nem Kokujin beberam uma gota de água em quase 24 horas. Lembro que ficou muito quente. Estava com sede e não tinha o que comer ou beber. E minha boca estava terrivelmente seca. Nessas condições, humanos precisam de cerca de 8 litros de água por dia. Meu treinamento de enfermagem me dizia que eu precisava de água, que não havia como sobreviver sem água. Sabia que poderia viver sem comida. Mas a água é essencial, já que faz muito calor lá de dia. E naquela hora fiquei com muito medo. Coco. Vem. Se eu tivesse completamente sozinha, sem o cachorro, acho que teria desmoronado. Cansado? Tô bem cansada. Falava com ele. Desculpa por tudo isso, Coco. Mas acharíamos uma saída, mantendo o pensamento positivo. Ao anoitecer, Linda percebe que ela e Kokujin ainda estão completamente perdidos no deserto. Sabia que ia passar outra noite lá. Alguém? Acho que a segunda noite foi um pouco mais difícil que a primeira noite, porque a partir dali eu já tinha percebido que tinha algo muito errado acontecendo. Socorro! Não acho que eu tinha mais tanta esperança de encontrar uma saída. Acho que estava me inclinando mais para o fato de que talvez alguém teria que me achar. Dia 3. No terceiro dia percebi que era segunda e pensei, aguentei o fim de semana. Mas eu ainda precisava de água. Todo ano, cerca de 4 pessoas morrem de sede no cânion. Nesse calor, Linda terá sorte se viver mais um dia sem água. Meu nariz, boca e pele estavam extremamente secos. Linda procura por uma fonte de água. Mas no árido Grand Canyon, elas são muito raras. No terceiro dia, ela vê sua primeira esperança. Eu via pingando na minha frente. Era tipo, isso aí é real? Não tinha certeza se realmente estava lá. Então caminhei até lá e com certeza estava úmido. E o cachorro começou a lamber a água. Linda achou uma salvação. Uma pequena fonte. Eu olhei para ver de onde a água estava vindo e era de tipo 5 metros acima da minha cabeça, apenas saindo das rochas. A água está caindo de forma agonizantemente lenta. Então fiquei pensando, bem, como vou conseguir juntar essa água?
Aí eu olhei dentro da minha bolsa. Eu tinha esse pequeno estojo de óculos de plástico. Era uma das poucas coisas na minha bolsa que tinha algum valor para mim. Pensei bem, se eu pudesse ajeitar ele para que ficasse entre as pequenas pedras depois de um tempo, conseguiria coletar o suficiente para encher um copo que eu poderia realmente beber. Provavelmente levou 1 hora para conseguir um copo de água. Quando a sua boca está tão seca que você mal consegue falar, aí você sente a umidade da água e percebe que isso muito provavelmente acabou de salvar sua vida. Foi uma alegria absurda, de verdade. As gotas foram água o suficiente para que Linda recuperasse suas forças. Eu sabia que seria importante ficar ali para tentar me reorganizar e me recuperar um pouco. Meus pés estavam inchados e estavam cheios de bolhas e eu estava simplesmente exausta. Dia 4. Encontrar a fonte de água deu esperança a Linda. No outro dia, ela olha em seu diário e faz uma descoberta devastadora. Eu devia voltar no dia 13 de agosto, então eu sabia que tinha pelo menos mais 10 dias, 1 semana e meia, antes que alguém realmente percebesse que eu estava desaparecida. No seu último cartão postal, Linda disse à família que estava bem. Estava se divertindo. Ninguém sabe que ela sumiu. Para ter qualquer chance de viver, sua independência que a trouxe aqui sozinha também terá que salvá-la. Dia 5. Agora que consegue um pouco de água, Linda caminha para longe da fonte, procurando uma saída do cânion. Meu novo plano era beber o máximo de água que pudesse antes de partir naquele dia para me manter hidratada. E então seguir uma trilha para ver onde ela possivelmente me levaria. Contanto que eu pudesse voltar para minha fonte de água, porque eu sabia que aquilo era essencial. Dia 6. Dia 7. Dia 8. Dia 9. Dia 10. Dia 11. Por 5 dias, Linda procura ao norte, sul, leste e oeste da sua base. Mas cada dia termina em decepção. Bebi bastante água, com grandes planos de seguir alguma trilha na expectativa de sair dali, apenas para ficar arrasada ao perceber que não levava a lugar algum e eu não sairia naquele dia. Linda está presa no labirinto enorme do cânion e começa a achar que jamais sairá. Eu estava extremamente deprimida. Dia 12. Durante o sofrimento, apenas sua coragem a manteve firme. Ela sobreviveu 12 dias sem comida e pouquíssima água.
E agora o seu corpo está definhando. Não é como a fome que você sente, tipo, quando perde uma refeição ou até algumas refeições, que sente uma irritação no estômago. Isso já passou. Tendo usado toda a sua gordura, seu corpo agora está se consumindo. Eu sabia que estava emagrecendo. Só pela forma que minhas roupas estavam soltas em mim e como eu tinha que ajustar meu cinto a cada 2 dias para que as calças não caíssem. Então eu sabia que a falta de comida estava afetando meu corpo. Sem comida, sua escassa reserva de água e a companhia de Kokujin Vamos, Coco. são tudo que a mantém viva. Coco, não! Quando Coco derruba 2 horas de água vagarosamente coletada. É insuportável para Linda. Cão idiota! Eu estava irritada, gritei com ele e ele sabia que eu estava brava com ele. Com medo dos gritos, Coco desaparece no cânion. Senti uma certa culpa. Coco! Assustada de ficar sozinha sem seu melhor amigo, Linda se desespera para achar Coco. Coco! Mas não havia sinal de Kokujin. Coco! Linda então percebe que talvez nunca mais o veja. Pensei que, quando eu voltasse, ele estaria lá me esperando. Coco! E quase como se eu o tivesse afastado. Coco! E quando chega o meio da tarde, está claro que ele se foi para sempre. Eu estava arrasada. Meu único amigo naquele lugar. Eu estava sozinha. Depois de 11 noites congelantes no deserto, ocorre uma tempestade forte no cânion. Eu construí um abrigo para mim entre 2 pedras que saíam da areia. E então usei algumas das plantas que tinham em volta para fazer um pequeno teto em cima. O abrigo improvisado protege muito pouco da chuva torrencial e não oferece defesa contra os predadores espreitando na vegetação rasteira. Enquanto eu tentava dormir, eu ouvi uns barulhos. Eu fiquei alerta e joguei um punhado de areia na direção de onde achei que tinha ouvido o som. Aí ouvi um chiado. Com medo das cascavéis mortais escondidas, Linda é forçada a abandonar o abrigo. Foi uma noite ruim. Tiveram trovões, relâmpagos e chuva. E era muito assustador lá embaixo porque eu não tinha nenhum abrigo. Estava ao ar livre. Estava muito frio e isso era uma preocupação grande. A hipotermia. Sozinha, a quilômetros da civilização. Linda precisa encontrar a força mental para sobreviver. Comecei a pensar em maneiras de ocupar minha mente. Rezei um rosário aí, depois comecei a cantar músicas. Apenas algo para me manter ocupada, para passar por aquela noite. Six,
Dia 13. Linda faz caminhadas diárias saindo de sua base para tentar encontrar uma saída do cânion. Mas só pode se afastar por cerca de 1 hora. Então a sede a faz voltar. Estava tentando ir sob algumas das rochas salientes para me manter fresca. Foi embaixo de uma das pedras que vi a garrafa. A garrafa traz esperança. Era uma coisa portátil que eu poderia usar para carregar água e sair para caminhar ainda mais longe, para longe da minha fonte de água. Linda sabe que ter encontrado a garrafa talvez a salve. Se ela conseguir a encher com água, poderá viajar muito mais longe. E talvez conseguir sair do seu sofrimento. Era um processo muito demorado, de horas. Primeiro enchia o estojo de óculos de plástico com água e aí então passava ela para a garrafa. Dia 14. Pela primeira vez em 13 dias, Linda vislumbra a fuga. Com a garrafa cheia de água, Linda deixa o acampamento sem intenção de voltar. Desta vez, ela planeja continuar andando o máximo que conseguir. Eu estava com um espírito positivo naquele dia, porque estava me sentindo muito decidida e determinada a sair dali. Percebi que eu não ia simplesmente me render. Eu tinha apenas 25 anos de idade e tinha vida demais pela frente. Ainda queria viver muita coisa. Desistir só não era uma opção naquele momento. A vontade de viver era maior. Mas após 2 dias inteiros andando, ela ainda está presa no vale, incapaz de ver acima das rochas. Pensei que se eu conseguisse subir em algumas rochas mais altas, poderia ter uma visão melhor e talvez ver para onde eu precisava ir. Subir as rochas é perigoso, mas é sua única chance de poder ver uma possível saída. Eu corro o risco de cair e quebrar um tornozelo ou algo assim. Eu não tinha percebido quão fraca eu estava por conta da falta de comida. Minha coordenação não estava tão boa quanto normalmente estaria. Eu procurava apoios para as mãos e para os pés. Além disso, eu tinha essa bolsa pendurada em mim com a garrafa dentro, então estava tentando ter cuidado com isso também. De uma vez, Linda perdeu seu suprimento de água. Agora, ela não tem nada para sustentá-la no calor escaldante do Grand Canyon. Eu estava muito chateada comigo mesma e pensando, bem, agora o que você tem? Você está longe da sua fonte de água e acabou de deixar cair a única garrafa de água que tinha. E meio que acabei voltando à estaca zero novamente. Mesmo tendo perdido a garrafa de água,
Eu estava determinada a subir até o topo dessa rocha para conseguir uma visão melhor. Mas quando Linda chega ao topo do planalto, ela percebe que seus esforços foram em vão. Eu não conseguia ter uma visão melhor do que realmente tinha quando estava no fundo do cânion. A área é simplesmente gigantesca, com todos esses pequenos cânions laterais e nada que sugira qualquer tipo de civilização em lugar algum. Só várias pedras, sem qualquer ponto de referência que você pudesse identificar. Pela primeira vez em dias, Linda descobre que não está sozinha no cânion. Vendo aqueles cavalos, pensei, bem, se há animais por aqui, de onde eles estão tirando água? A outra coisa esperançosa era que, se tinham cavalos, então talvez tivessem homens os conduzindo ou algo assim. Nesse lugar desolado, esse sinal de vida renova a fé de Linda. Quer dizer, você começa a pensar de maneira estranha. Talvez eu consiga até subir em um deles, montar nele e sair do cânion. Mas percebi que isso era provavelmente bem real. Porque você só podia se aproximar até certo ponto e depois eles corriam. Então eu não conseguia chegar a menos de talvez 15 metros deles. Novamente, ela está sozinha. Mas seguir os cavalos a conduziu a uma visão bem-vinda. Eu percebi umas poças de água. Lembro de olhar e ver uns pequenos insetos ou algo assim nadando pela poça. E eu pensei, realmente, não tenho outra escolha. Eu vou ter que beber essa água, essa é a única maneira de sobreviver. A água estava um pouco amarga, mas matava a sede. E sabia que ia me ajudar a passar por mais um dia. Ao anoitecer, a consciência de Linda vai e volta. E é assombrada por pesadelos e medo. Comecei a ter sonhos com animais se aproximando, arrancando e comendo meus olhos. Dia 18. Agora seriamente desnutrida, Linda está começando a fantasiar sobre o fim da sua fome. Então, comecei a pensar bastante em comida. E assim, meio que me sentava ali em uma pedra, sabe? E pensava nos cardápios de jantar, anotando no diário. Costelas defumadas e batatas gratinadas, salada mista e couve-flor com molho holandês. De certa forma, eu estava comendo os cardápios que escrevia. Dia 19. Estava sentada descansando e então eu decidi que iria pentear o cabelo. Para quê? Eu não sei. Quase 3 semanas depois, Linda finalmente ouve o som que estava ansiando. Dava para ouvir o barulho das hélices.
Então eu sabia que estava perto. Em Pittsburgh, quando Linda não aparece para trabalhar, sua família percebe que ela sumiu. E pelo cartão postal que ela enviou, Grand Canyon. começaram uma busca aérea pelo Canyon. Parece que sua aprovação chegou ao fim. Oi! Aqui! Aqui! Mas é impossível ver a Linda do ar. Foi devastador que eles não conseguiram me ver, mas consegui entender por quê. Linda percebe que, se ela não puder ser vista do céu no imenso Canyon, provavelmente não será encontrada. O irmão e a cunhada de Linda entram na busca. Quando chegam no acampamento de onde Linda começou, eles veem algo que traz um péssimo pressentimento. É o carro dela? Sim. O carro da Linda foi arrombado, mas ainda está onde ela deixou há quase 3 semanas. Falaram pra gente que basicamente não teria chance nenhuma que Linda ainda estivesse viva se ela tivesse perdida no meio dos canyons, já que já tinha passado tempo demais. Quase não tinha nenhuma chance da gente sequer encontrar seu corpo por conta do tamanho do deserto. A gente estava em uma missão meio macabra, sabe? A parte mais assustadora era que todos os canyons pareciam exatamente iguais e não estavam marcados por nada, exceto de vez em quando por uma placa de madeira velha. Eles chegam na mesma placa onde Linda, por engano, virou à direita e foi para o deserto. Pra que lado você acha? Não sei, acho que é por aqui. Talvez. O irmão de Linda e a cunhada vão para a esquerda em direção à aldeia Supai, afastando-se do local onde Linda está presa. Eu estava com muito medo pela Linda. A chance de sobrevivência dela depois de se perder em um lugar desse tipo por tanto tempo parecia absurdamente remota. Completamente exausta e perigosamente desidratada, Linda finalmente perde toda a esperança de sair viva. Agora, a morte é sua única saída. Minha prioridade era encontrar um lugar onde eu pudesse simplesmente adormecer e então, quem sabe, morrer enquanto dormia. Pensei, então é isso, acabou. Me lembro de deitar e pensar, se talvez eu simplesmente morresse dormindo, seria a melhor maneira de partir. Pensei, sabe, se eu não conseguir sair daqui, meus pais nunca saberão realmente o que aconteceu. Minha mãe tinha perdido um irmão, o caçula. Então é uma mulher que sofreu muitos traumas na sua juventude e, para mim, era um tanto devastador pensar que eles teriam que passar por isso de novo. Após 19 dias lutando para sobreviver, Linda desiste. Dia 20.
ouvi vozes. E era quase como: será que é minha imaginação me pregando peças ou é real? Quatro nativos americanos da aldeia local notaram pegadas em uma área onde os turistas não costumam ir. E usando métodos tradicionais, localizaram Linda no vasto cânion. Você conseguia ver, pela expressão na cara deles, que estavam meio impressionados de me encontrar viva. Era muita alegria. E esperando por ela na aldeia próxima estão seus familiares. Ela estava maravilhosa e também ela estava com uma aparência horrível, tudo ao mesmo tempo, sabe? Ela estava parecendo um esqueleto de tão magra, já que não tinha comido, né? E estava com cor de tijolo, por causa do solo do Grand Canyon. Foi muito emocionante, a melhor sensação do mundo. Nós três simplesmente agarramos uns aos outros, nos abraçamos, encostamos nossas cabeças e só choramos muito. Tipo, as lágrimas jorravam. Então, para Linda, a melhor surpresa. Eles também encontraram Coco Jim, andando perdido pelo cânion. Foi um reencontro feliz. Eu estava bem feliz. Tiveram muitas coisas que eu não fiz corretamente. Muitas coisas. E até hoje não consigo entender por quê. Com todos os grandes erros que cometi, como consegui sobreviver? Apesar de tudo, Linda se recuperou e viveu para se casar e ter uma família. Eu só não acho que era a minha hora de partir. Então isso ficou comigo e dura até hoje. A persistência e a vontade. A forte vontade de aguentar e sobreviver.